Boa noite, amada Igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor por mais um dia na sua presença, mais um culto de casais. Creio que o Senhor falará aos nossos corações de forma tremenda e poderosa. Amém? Eu já peço uma oração com o nosso pastor Afrânio. Por favor, meu pastor. Te bendizemos, Pai, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por essa reunião maravilhosa, pelos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, os tremendos, maravilhosos louvores. E agora, Pai, temos a convicção de que o Senhor nos continuará abençoando através da tua serva, a presbítera Andresa Guerra, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, que nos trará essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aos internautas, o Senhor os abençoe em nome de Jesus através desta palavra e tudo que já foi realizado neste lugar, a oração, os louvores, que nós já fomos tremendamente abençoados. Então, culto de casais. Tema: renúncia. É um tema amplo, amém? A palavra também será uma palavra ampla. O Espírito Santo me inspirou aqui a falar sobre vida comum do lar. Renúncia, como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, como nós nos relacionamos com os nossos filhos para conosco. E eu creio que o Senhor falará tremendamente com as nossas vidas através desta palavra. E eu não poderia falar de renúncia sem falar da nossa caminhada cristã, sem falar da nossa vida com Deus, da nossa vida como servos de Cristo. Renúncia, ela faz parte da nossa essência, amém? Ela faz parte da essência do cristão. E quando nós nos convertemos, nós saímos do mundo, quando o Senhor nos tira do mundo e nos leva para a sua presença, nós abrimos mão de muitas coisas, nós renunciamos a muitas coisas. E nós, no decorrer da nossa caminhada, no desenvolver da nossa caminhada cristã, do nosso aperfeiçoamento, nós temos uma vida de renúncia. Isso é necessário para todo cristão, para todo aperfeiçoamento, para todo crescimento, nós precisamos renunciar. Se Jesus não está nos pedindo nada, ou se nós achamos que Ele não nos pede nada, é porque há algo de errado com as nossas vidas. Porque a Bíblia, quando ela ensina que nós devemos matar a nossa carne, ela ensina que nós devemos renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, à nossa natureza humana, para fazer a vontade de Deus, para agradar a vontade de Deus, para viver em conformidade com o Evangelho, segundo o Senhor nos chamou. Então, a palavra, ela confronta muitas vezes a nossa natureza humana. Ela vem para nos ensinar, para nos instruir na justiça e para nos conduzir à eternidade. E para isso, nós precisaremos renunciar. Renunciar faz parte das nossas vidas. Nós não podemos viver uma caminhada com Cristo sem renunciar àquilo que não lhe agrada, sem abrir mão daquilo que não lhe agrada. O que é a renúncia? É o ato ou efeito de negar ou rejeitar algo ou uma atitude. É abrir mão de algo. E aí nós pensamos num alicerce sólido, né, numa base firme, que é a nossa caminhada cristã, quando nós construímos através da palavra de Deus. E essa base, ela é base para todas as áreas de nossas vidas, inclusive para o nosso relacionamento conjugal. Porque nós somos servos em todos os lugares. Nós somos discípulos de Cristo. E na nossa caminhada cristã, nós aplicamos a palavra de Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive nos nossos lares. Então aí nós pensamos naquela casa que é construída sobre a rocha. A palavra de Deus fala que, né, houve ventos, houve tempestade, sopraram contra aquela casa. Eu pensei nas tribulações, nas adversidades que nós passamos como casais, como servos. E aí, o que aconteceu? Aquela casa permaneceu firme,
permaneceu inabalável, ela não foi destruída. Por quê? Porque havia base, havia fundamento. E o fundamento é o fundamento eterno, é a palavra de Deus. Ele é o nosso exemplo em todas as áreas de nossas vidas. É tudo sobre ele, amém? É tudo sobre Jesus. É tudo sobre a palavra de Deus. E aí pense aí na sua caminhada cristã. Quantas vezes você precisou renunciar para você permanecer, para você estar aqui hoje, depois de anos? Quantas vezes você abriu mão de algo para estar na presença do Senhor? Quantas vezes você tem renunciado para permanecer firme na presença do Senhor? Quantas vezes você desanimou no meio da caminhada, no meio das adversidades, no meio das aflições, mas você decidiu permanecer. Você renunciou àquela situação, você renunciou àquele problema, àquela adversidade, para se manter firme na presença do Senhor. Durante a nossa caminhada, nós passamos por diversas situações e nós permanecemos firmes. Nós renunciamos. Quantas vezes você abriu mão do pecado para agradar a Deus? Quantas vezes você deixou de fazer algo que era a vontade da sua natureza humana para agradar ao Senhor? Você estava renunciando por algo que é maior do que a gente, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus, que é o nosso fundamento eterno, que é apenas uma introdução, amém? Então, para nós sermos discípulos de Cristo, é necessário renunciar, porque a nossa renúncia ela está ligada à nossa obediência. Cada vez que eu obedeço a palavra, eu estou renunciando às minhas vontades. Eu estou renunciando aos meus desejos, à minha natureza humana. Então, ela está diretamente ligada à nossa obediência. E quem aqui é servo obediente? Glória a Deus. Todos nós, em nome de Jesus, nós estamos aqui permanecendo firmes, porque nós decidimos obedecer, porque nós decidimos ouvir a voz de Deus e obedecer. Decidimos nos submeter à autoridade e o senhorio de Cristo. E Ele tem nos fortalecido na caminhada dia após dia. Então, como esposa, para que a esposa se submeta ao seu marido como ao Senhor, ela precisa renunciar. Para que ela se sujeite ao seu marido, como a palavra diz, como ao Senhor, ela precisa renunciar. Para que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, ele precisa renunciar. Porque Cristo amou a igreja de tal maneira que ele entregou sua própria vida. Um sacrifício perfeito, uma renúncia. Ele renunciou à sua própria vida. Então, Cristo, para ele amar a esposa, Cristo marido, amém? Ele é comparado como Cristo. Como Cristo amou a igreja, ele precisa estar pronto para renunciar. E quantas renúncias esses homens têm feito? Amém? São valorosos. E os filhos, para que os filhos obedeçam seus pais, eles precisam renunciar. Renunciar às suas vontades, ouvir conselhos, ouvir admoestações, ser disciplinados muitas vezes. Eles precisam renunciar à sua própria vontade. E os pais, para criarem os filhos, precisam também renunciar. Quantas renúncias nós como pais fazemos, amém? Quantas renúncias, pensa aí, você fez pelos seus filhos e você faz até hoje. Desde que eles são pequenininhos, quando eles nascem, nós já começamos a renunciar. Nós já abrimos mão de muitas coisas em prol daquela criança que muitas vezes ainda é um bebê. Aí ele vai passando por fases na vida e nós vamos acompanhando essas fases e vamos renunciando. Em cada fase diferente, nós renunciamos algo por amor à vida dos nossos filhos.
Então, essa palavra, ela é base para todas as áreas de nossas vidas. E se nós fizermos segundo essa palavra, nós caminharemos em vitória, em triunfo. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele é fiel para cumprir cada promessa, tudo aquilo que ele tem nos prometido. Se nós formos fiéis à palavra, ele cumprirá em nossas vidas, porque ele é fiel. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele prometeu para nós, ele cumprirá. E aí eu começo falando da primeira renúncia que nós fazemos na nossa vida. A primeira renúncia é quando nós aceitamos o Senhor como Senhor de nossas vidas. Em Lucas 9:23, se a igreja quiser abrir, fique à vontade, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a primeira renúncia que nós fazemos como servos de Deus. O próprio Jesus diz aqui para as nossas vidas: se alguém quer vir, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Negar a si mesmo é repudiar-se, é renunciar a si mesmo, é desconsiderar todos os interesses e prazeres pessoais. Em outra versão ele diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem aqui é seguidor de Jesus? Amém. Quem é discípulo de Cristo? Amém. Nós somos seguidor de Jesus. Então essa é uma palavra que ela se aplica em todas as áreas de nossas vidas. Onde quer que nós estejamos, no nosso lar, na faculdade, no trabalho, nós somos discípulos. Nós somos discípulos quando nós estamos na igreja, nós somos discípulos quando estamos no nosso lar. Então, aqui é uma base para as nossas vidas, para tudo que nós vamos aprender daqui em diante, para tudo que o Espírito Santo irá falar aos nossos corações. Em Gálatas 2:19-20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, Andresa, mas Cristo vive em mim. Cristo reina em mim. E aí ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé, viver segundo a palavra. Porque a nossa fé ela está fundamentada na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. A nossa fé ela tem um fundamento eterno, ela está aqui, nos oráculos de Deus, na palavra de Deus. Para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisaremos muitas vezes renunciar à nossa vontade. Porque nós temos uma visão muito limitada. Mas o nosso Pai Celestial, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a palavra diz: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele é que sabe que pensamento Ele tem ao nosso respeito. E pode crer, igreja, que os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Os pensamentos dele são mais elevados do que o nosso. Muitas vezes aquilo que está diante dos nossos olhos, nós olhamos
e pensamos, nossa, isso é perfeito para mim. Deus está dizendo para a tua vida, eu tenho mais, filha. Eu tenho mais, filho. Além daquilo que tu pode enxergar, além daquilo que tu pode ver. Porque os meus pensamentos são mais altos. Todos os nossos dias foram escritos e determinados, antes que nenhum deles houvesse ainda. E Deus escreveu para nós um plano de paz, um plano de bênção. Mas nós precisamos escolher o caminho da obediência. Ele fala para as nossas vidas. Eis que ponham diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe. Ele nos dá a opção de escolher. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele diz, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Tu e a tua posteridade, os teus filhos. Né? Como fala aquele louvor, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Então, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus tem para as nossas vidas é maravilhoso. Então, agora nós vamos abrir em Colossenses 3. E nós leremos do 18 ao 24. Eu peço essa oração com a pastora Nayuf. Pode ler, minha pastora. Colossenses 3, de 18 ao 24. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém. Obrigada, minha pastora. Eu vou ler agora aqui em outra versão, que diz assim: Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é própria a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Quem pode aqui idealizar uma casa? Quem pode idealizar aqui uma família? Ele nos instrui, ele fala com as esposas, ele fala com os maridos, ele fala com os filhos, ele fala conosco como pais. Aqui há um relacionamento, aqui ele está falando sobre uma vida dentro de um lar, como deve ser o relacionamento dentro de um lar, sobre a vida comum do lar, sobre o nosso cotidiano, sobre aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. Ele instrui as esposas, maridos, os filhos e os pais. Tem aqueles que ainda não têm filhos, amém? Mas terão. Então Deus está falando com todos nós. E aí o primeiro tópico que eu vou falar é sobre as esposas. Né? Nós vamos falar sobre as esposas, maridos, filhos e pais. Mas nós vamos começar falando sobre as esposas. Ele diz assim: Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Sujeite-se, se submeta à autoridade, né? A autoridade, ao governo sacerdotal do marido, né? Sendo ele
o cabeça do lar. E aí em Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas, né? Ser submissa, submissão exige das nossas vidas a obediência, a renúncia. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Ele explica porque que nós devemos nos submeter à autoridade do nosso marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então há uma autoridade, há um peso de responsabilidade sobre a vida dos maridos. Há uma responsabilidade tremenda, né? E nós precisamos nos submeter à autoridade. Nós vamos entender que a autoridade é essa. O Senhor é muito lindo. Aqui nesses versículos nós vamos ver o equilíbrio sobre a vida do marido e da mulher, como deve ser o relacionamento, porque não é qualquer sujeição, não é de qualquer forma, é como ao Senhor, é como diz a palavra de Deus. Porque nós vemos por aí, né, muitas vezes, pessoas achando que a mulher deve se submeter de qualquer jeito. E não é isso. Não é isso. É como ao Senhor, é como diz a palavra de Deus. E aqui, o que eu escrevi bem aqui, que Deus ele não causa, jamais a palavra de Deus causará confusão. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, jamais, quando Deus fala que a mulher tem que sujeitar o marido, isso vem para causar confusão, para causar contenda. Nessas passagens, nós vemos aqui o equilíbrio do Espírito Santo na vida conjugal. E ele diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. É fácil uma esposa se submeter ao governo do marido quando ele a ama, quando ele não a trata com amargura, né? E ele diz aqui: não a trateis com amargura, quer dizer, em outra versão diz: não a irriteis, não a trateis com aspereza. A amargura, ela causa tristeza, angústia, aflição, mágoa, né? O que é o áspero? É grosseiro, duro, ríspido, severo, rigoroso, difícil de conviver. Então, na mesma proporção que Deus fala para as nossas vidas, que nós devemos nos submeter ao nosso marido, ele diz para os maridos: amem. Não a tratem com amargura, não a tratem com aspereza, porque é o equilíbrio no relacionamento. É uma vida de cumplicidade, é uma vida de companheirismo, é uma vida de renúncia, é ambos renunciando, é um relacionamento mútuo. Nessas duas passagens aqui, nesses dois versículos, nós vemos que nenhum se sobrepõe ao outro. Muito pelo contrário, há uma cumplicidade. Quando a mulher se submete, o marido ama. Quando a mulher está se submetendo, ajudando o marido no seu propósito, ele cobre a mulher em amor. É fácil renunciar. É fácil, é prazeroso renunciar, porque há uma cumplicidade, há um equilíbrio sobre as nossas vidas, no nosso relacionamento. É um relacionamento saudável, um relacionamento prazeroso. Em Efésios 5:25 diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou. Renúncia. Ele se entregou, renunciou à sua vida pela igreja, Cristo. E Jesus, ele compara o relacionamento conjugal com o seu relacionamento com a igreja. Em nenhum momento você vem para o culto e começa a louvar o Senhor e ele não sente nada, não se manifesta. Não, é um relacionamento, é recíproco. Então, no momento que nós estamos louvando, adorando, ouvindo a palavra, Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele está nos transformando, Ele está nos abraçando. Quantas vezes você sente aí o abraço do Espírito Santo de Deus, no momento dos louvores?
Quantas vezes você sente a presença de Deus quando você está aqui no culto? Porque é um relacionamento. Assim, dessa forma, é o relacionamento do casal, do marido e da esposa. Um se entrega, o outro renuncia. Imagina que coisa linda, irmãos. Enquanto o outro está se submetendo, o outro está cobrindo em amor. O equilíbrio é andar juntos, lado a lado, no mesmo propósito, na mesma disposição mental, buscando ter o mesmo parecer. Então é cumplicidade, é entrega. E toda entrega exige de nós renúncia. Toda entrega exige renúncia. Então, dessa forma, nós podemos contemplar Jesus no centro das nossas vidas. Dessa forma, nós podemos contemplar Jesus no centro dos nossos lares, no centro da nossa vida conjugal, porque a palavra dele está reinando, a palavra dele está prevalecendo na nossa casa. E quando a palavra dele prevalece, irmãos, ele reina. Quando a palavra dele faz morada nas nossas vidas, no nosso lar, ele, de fato, ele está reinando em nossas vidas. Porque nós abrimos mão daquilo que nos afasta de Deus, que muitas vezes nos leva a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, e fazemos aquilo que lhe agrada. E ali ele encontra morada, como a ministra ministrava aqui o louvor, que nós somos casa de Deus. A nossa casa é casa de Deus, porque habitam servos e servas do Senhor. Então é um lugar agradável para o Senhor reinar, para o Senhor operar as suas maravilhas, os seus milagres. 1 Pedro 3:7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações. Vida comum do lar é o nosso dia a dia. É aquilo que nós vivemos como família, é vida real, amém? É aquilo que nós vivemos todos os dias dentro da nossa casa. Para que se não interrompa as vossas orações, tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, com honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Nós somos herdeiros da mesma graça. Nós desejamos ser salvos. A nossa casa, nós lutamos para isso. Nós prosseguimos a cada dia, sabendo que há uma promessa de salvação para a nossa família. Há um galardão para as nossas renúncias, irmãos. Cada vez que você abre mão de algo nessa terra, algo que é terreno, que é passageiro, você está almejando a eternidade. Você está sabendo que há uma promessa eterna que nos aguarda, que te aguarda. E é tudo sobre isso. Nós estamos aqui de passagem. Nosso lar é o céu. Mas enquanto o Senhor não vem nos buscar, nós trabalhamos dentro da nossa casa para que seja um ambiente agradável para o Senhor. Para que a nossa família cresça fortalecida na presença do Senhor. Para que os nossos filhos cresçam para a glória de Deus. Para que venhamos dar frutos para o reino. Esse é o nosso objetivo como família. Como servos, trabalhamos na igreja, na obra de Deus. Eu preparando essa palavra, veio ao meu coração quantas vezes, Senhor, eu renunciei em prol dos meus filhos. Quantas vezes meu esposo renunciou, quantas vezes nós renunciamos em prol do nosso casamento. É por isso que nós estamos juntos até hoje. Quantas decisões
nós tomamos de permanecer, de estar firme, de caminhar no mesmo propósito, de buscar o mesmo Deus. Muitas vezes, no momento de fraqueza, um levanta o outro, um ajuda o outro. Quando um está fraco, o outro está ali para fortalecer. Você não vai ficar para trás, minha carne. Venha cá que eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe fortalecer, eu vou lhe ajudar. Vamos. Nós temos uma promessa, nós temos um propósito. E o nosso propósito ele é bem maior do que as nossas fragilidades, do que nossos desejos momentâneos. É um propósito que nos levará para a glória, levará a nossa casa. Nós não abrimos mão da nossa casa, igreja. Não abrimos mão da nossa família. Não abrimos mão dos nossos filhos. São os últimos dias. São os últimos dias da igreja na terra. E o Senhor, Ele está nos levantando como atalaias, como guerreiros, para que não venhamos desistir. Independente das circunstâncias, independente que muitas vezes nós olhamos, Senhor, não tem solução. Para Deus não há impossível. Tudo é possível para Deus, tudo. Só creia, só continue buscando, continue te fortalecendo. Ministre a palavra. Nós não temos o poder de fazer nada, mas a palavra ela tem todo o poder. Glória a Deus. É ela que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai chegar um momento, irmão, que ela vai florescer. Por mais que você não esteja vendo, vai chegar um momento que essa semente que tu tens lançado no coração dele irá florescer. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor está trabalhando de maneira que nós não vemos. Quando nós passamos a enxergar, já é um milagre acontecendo. E de repente, irmão, é o de repente de Deus. De repente o milagre acontece. Aí, muitas vezes as pessoas não entendem o quanto você semeou naquela vida. O quanto você ensinou, o quanto você orou, o quanto você plantou no coração. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Não abra mão da palavra. Não abra mão de instruir, de ensinar na palavra. Quando nós nos reunimos em família para fazer o nosso devocional, como Deus tem se manifestado nos nossos momentos de devocionais. Como nós temos sido um canal na vida dos nossos filhos para instruir, para ensinar. E olhar e começar a ver frutos. É bondade de Deus. É graça de Deus. Mas nós não podemos apenas plantar. Quando nós estamos vendo algo, é fácil. É fácil eu dizer, olha o que Deus está fazendo, é lindo. Mas eu profetizar, quando eu não vejo nada, é um ato de fé, irmãos. Eu ministrar, quando eu não estou vendo nada, é um ato de fé. É crer no Senhor, é crer na palavra. É crer que o Senhor está trabalhando, mesmo que eu não esteja vendo. É crer que Ele está operando, mesmo que eu não esteja vendo, Ele está operando, creia. Há uma promessa sobre a nossa casa. Crê em mim, diz o Senhor. Crê em mim, diz o Senhor, e será salvo tu e a tua casa. Os nossos filhos são herança do Senhor. Falar agora dos filhos. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filho, em tudo. Filhos,
Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, pois isto é reto, isso é o correto a se fazer, isso é gracioso na presença de Deus. Qual é a renúncia do filho? Obedecer. É obedecer. Obedecer aos seus pais. Obedecer ao Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que é uma promessa? É uma garantia divina do bem. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus promete para aqueles filhos que obedecem vida longa, longevidade, mas não é qualquer longevidade. É uma longevidade próspera. Ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Quer ser bem-sucedido, filhos? Isso inclui para a minha vida, que eu sou filha, e também para as nossas vidas espirituais. Quer ser bem-sucedido, filhos? Honra. Quer ser próspero? Honra teu pai e a tua mãe. Obedece. Se submete à autoridade que o Senhor constituiu sobre a tua vida. Quantas vezes nós ministrando ali no nosso lar, e eu pego e eu falo para os nossos filhos como exemplo de jovens no mundo que estão morrendo cedo, que estão sendo ceifados porque não obedecem, porque não ouvem conselhos, porque não querem mais honrar pai e mãe. Aqui Deus está nos advertindo. Quer ir bem, filho? Honra. Respeite. A autoridade, a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. De quem é a herança? Do Senhor. Ele deu as minhas heranças para eu cuidar. Então, quem foi que me constituiu sobre a herança do Senhor? O próprio Deus. Há uma autoridade sobre as nossas vidas como pais. Nós fomos constituídos como autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Honra teu pai e a tua mãe. Outra versão diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Honre seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar, olha a condição. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa. O que é obedecer? Ouvir atentamente. E, portanto, prestar atenção ou estar em conformidade com uma ordem ou autoridade. É ser obediente, é dar ouvido. Quantas vezes nós falamos assim: eu falei e ele me deu ouvido. A gente está dizendo o quê? Eu falei e ele me obedeceu. Então, ele não deu ouvido. A gente está dizendo o quê? Ele não me obedeceu. Eu falei, ele não me obedeceu. E olha o que Provérbios 1:8 fala. 1, de 8 a 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes, não rejeite a instrução de tua mãe. Um coração ensinável. Um coração ensinável, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A graça de Deus, a favor de Deus, para aquele filho que se submete, para aquele filho que obedece, para aquele filho que honra. Em outra versão diz assim: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra ao seu pescoço. Não deixe de lado a instrução de seu pai. Obedeça, filhos, jovens, obedeçam, se submetam à autoridade. Isso é graça sobre a vida de vocês, é favor de Deus sobre a vida de vocês.
Honre a autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. Se sujeite, respeite. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Em outra versão diz: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Irriteis, estimular a ira, provocar, isso é através de discussões, de briga, de contenda, de debate. Deus não está falando aqui sobre a disciplina que é necessário. Deus não está falando aqui sobre a exortação que é necessária. Deus não está falando aqui sobre a correção que nós, como pais, necessitamos muitas vezes aplicar na vida dos nossos filhos para que eles não venham se perder, porque o Senhor nos exorta. Mas ele está falando aqui de tratamento, como nós devemos fazer essa disciplina na vida dos nossos filhos. O cuidado que nós devemos ter, irmãos, principalmente com a palavra, principalmente com aquilo que sai dos nossos lábios. Porque nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Então, aquilo que sai da nossa boca pode virar um decreto na vida deles. A palavra diz que a palavra tem poder de vida e de morte. Não irriteis. Que não haja discussões. A disciplina sim é necessária, o ensino é necessário. Porque o amor permissivo, ele também pode levar à destruição. Se eu vejo meu filho fazendo algo e eu não chego com ele, e exorto, e chamo a atenção, e digo, vem cá, você está errado. Eu posso estar permitindo que ele se destrua, que ele destrua a vida dele. Espiritual. Efésios 6,4 diz assim: vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação do Senhor na disciplina é a instrução que nós devemos dar. Já chama o ministério de louvor. Glória a Deus. E eu não poderia deixar de concluir essa palavra sem falar do nosso próprio exemplo de renúncia, do nosso maior exemplo de renúncia. Se encontra em Filipenses 2, de 6 a 11, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele sendo todo poderoso, irmãos, ele se despiu da sua glória, assumiu a forma de servo, se humilhou, morreu por nós, pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele sendo o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele se humilhou por nós. Quem somos nós para não renunciar? Às vezes coisas tão mínimas que nós podemos abrir mão. Às vezes coisas tão pequenas que nós podemos dizer, eu abro mão para fazer a vontade de Deus. Ele foi obediente até a morte, irmãos. Obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Que estejamos prontos para renunciar. Glória a Deus. Peço uma oração do pastor.